No cenário político contemporâneo, uma estratégia tem emergido com notável frequência e sofisticação: a cortina de fumaça. Trata-se de uma tática deliberada utilizada por políticos para desviar a atenção do público de erros, escândalos ou ações impopulares, direcionando o foco para questões secundárias ou controversas. Este fenômeno, embora não seja inteiramente novo, ganhou uma dimensão sem precedentes na era da informação, impulsionado pela velocidade e alcance das redes sociais e da mídia 24 horas por dia. A cortina de fumaça é uma ferramenta de manipulação da percepção pública, empregada por figuras de alto perfil em diversas partes do mundo. Entre os exemplos mais proeminentes, encontramos líderes como Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro, também no Brasil, que demonstraram uma capacidade singular de empregar essa estratégia. No entanto, é crucial entender que essa tática não se restringe a esses nomes. Ela é um recurso cada vez mais comum entre líderes globais que buscam controlar narrativas e gerenciar crises de imagem. A observação dessa estratégia se intensificou na política contemporânea, especialmente nas últimas décadas, paralelamente à ascensão da internet e das plataformas digitais. Onde quer que haja um debate público acalorado e uma mídia ávida por conteúdo, a cortina de fumaça encontra terreno fértil. Embora seja um fenômeno global, suas manifestações mais evidentes e impactantes têm sido notadas na política brasileira e americana, países onde a polarização política e a dinâmica das redes sociais desempenham um papel central na formação da opinião pública. Mas por que políticos recorrem a essa estratégia? A resposta reside em múltiplos objetivos. Primeiramente, a cortina de fumaça serve para manipular a percepção pública, moldando a maneira como os eleitores interpretam eventos e decisões. Ao desviar o foco de um problema real, o político busca proteger sua imagem e a de seu governo, evitando o escrutínio e a responsabilização por falhas ou decisões controversas. Em segundo lugar, essa tática visa manter o apoio eleitoral. Em um ambiente político competitivo, a capacidade de controlar a narrativa e de evitar que questões prejudiciais ganhem tração é fundamental para a sobrevivência política e para a conquista de votos. Ao criar um novo ponto de discussão, o político consegue aglutinar sua base de apoio em torno de temas que lhe são favoráveis, enquanto dispersa a oposição e a mídia em debates menos relevantes. A cortina de fumaça opera explorando a limitada capacidade de processamento de informação do público, o principal alvo dessa manipulação. Em um mundo saturado de notícias e opiniões, a atenção se tornou o recurso mais valioso. Políticos, agindo como antagonistas, compreendem que se conseguirem monopolizar essa atenção com um tema de sua escolha, mesmo que artificial, podem efetivamente ocultar questões mais críticas. As redes sociais e a mídia, 24 horas, atuando como atores secundários, se tornam amplificadores dessa dinâmica, disseminando rapidamente as narrativas criadas e contribuindo para a saturação do ambiente informacional. Historicamente, governantes sempre buscaram controlar a narrativa, mas a era digital trouxe novas ferramentas e uma velocidade sem precedentes para essa prática. Desde crises fabricadas até ataques diretos a oponentes, a divulgação de informações irrelevantes ou a polarização intencional, todas são manifestações dessa estratégia. O cenário político atual, caracterizado por uma crescente polarização e uma desconfiança generalizada nas instituições democráticas, torna o público ainda mais suscetível a essas táticas. A sociedade civil, incluindo checadores de fatos e jornalistas, atuam na linha de frente para tentar desmascarar esses desvios. Porém, o volume de informações e a velocidade com que são difundidas representam um desafio constante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
A definição psicológica da cortina de fumaça a posiciona como uma tática sofisticada de desvio de atenção, que explora de forma deliberada os vieses cognitivos inerentes à mente humana e a limitada capacidade de processamento de informação do público. Em um ambiente sobrecarregado de estímulos, o cérebro humano tende a focar em informações que geram maior impacto emocional ou que se encaixam em narrativas pré-existentes. Políticos antagonistas exploram essa vulnerabilidade, criando eventos ou declarações que, embora muitas vezes irrelevantes para os problemas centrais, são suficientemente chocantes ou polarizadoras para capturar a atenção pública, desviando-a de questões mais danosas à sua imagem. O cérebro, ao ser confrontado com uma nova e intrigante informação, tende a processá-la em detrimento de outras, menos urgentes ou menos sensacionais. Historicamente, a manipulação da narrativa não é um fenômeno novo. Exemplos de governantes utilizando táticas similares para controlar a percepção pública remontam a civilizações antigas. Imperadores romanos empregavam o pão e circo para desviar a atenção da plebe de problemas sociais e econômicos. Monarquias europeias fabricavam inimigos externos ou internos para consolidar o poder e silenciar dissidências. A diferença, no entanto, reside na evolução e na intensidade com que essas táticas são aplicadas na era digital. Antes, a disseminação de uma narrativa controlada dependia de meios de comunicação limitados e de um tempo de propagação considerável. Hoje, essa dinâmica foi radicalmente alterada. A evolução na era digital transformou a cortina de fumaça em uma ferramenta de poder sem precedentes. As redes sociais e a mídia, 24 atuando como amplificadores secundários, facilitam a disseminação instantânea de qualquer tipo de informação. Uma declaração polêmica, um tweet provocador ou uma crise fabricada podem viralizar em questão de minutos, saturando o ambiente informacional e tornando quase impossível para o público discernir o que é relevante do que é mera distração. A constante atualização de notícias e a busca incessante por engajamento por parte das plataformas digitais criam um terreno fértil para que antagonistas manipulem a atenção, garantindo que suas cortinas de fumaça atinjam um público massivo e em tempo real. Os tipos de desvio empregados são variados e adaptados ao contexto. A criação de crises fabricadas, por exemplo, envolve a invenção ou a supervalorização de um problema para desviar o foco de uma falha do governo. Ataques a oponentes, sejam eles políticos, jornalistas ou instituições, são uma forma eficaz de mobilizar a base de apoio e deslegitimar críticas. A divulgação de informações irrelevantes, mas sensacionalistas, sobre a vida pessoal de adversários ou sobre temas de costumes, serve para preencher o espaço midiático e afastar o debate de pautas cruciais. A polarização intencional, por sua vez, busca dividir a sociedade em campos opostos, criando um clima de nós contra eles, que dificulta o diálogo e a busca por soluções consensuais, ao mesmo tempo em que fortalece a lealdade dos apoiadores. O cenário político atual, caracterizado por um aumento alarmante da polarização e da desconfiança nas instituições democráticas, torna o público ainda mais suscetível a essas táticas. A fragmentação da mídia e a ascensão de câmaras de eco nas redes sociais significam que as pessoas são frequentemente expostas apenas a informações que confirmam suas crenças existentes, tornando-as mais resistentes a fatos que contradizem suas visões. Essa predisposição facilita a implantação de cortinas de fumaça, pois as narrativas de desvio podem ser habilmente construídas para ressoar com grupos específicos, reforçando seus preconceitos e medos. A falta de confiança em fontes tradicionais de informação e a prevalência de teorias da conspiração criam um vácuo onde a verdade se torna maleável,
e a manipulação prospera. Neste ambiente, a capacidade de políticos antagonistas de explorar a fadiga informacional e a busca por validação ideológica do público é amplificada. A cortina de fumaça não é apenas um truque, mas uma estratégia calculada que se beneficia das fragilidades do sistema de informação contemporâneo e da psicologia humana. A sociedade civil, incluindo checadores de fatos e jornalistas, enfrentam um desafio monumental ao tentar combater essas táticas. Eles precisam não apenas desmascarar a falsidade, mas também lutar contra a torrente constante de distrações que obscurecem a verdade e impedem o debate racional sobre questões de real importância para o futuro da democracia. Aprofundando nos detalhes, dados e declarações, é possível observar como a estratégia da cortina de fumaça se manifesta de forma específica em diferentes contextos políticos. No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um dos políticos antagonistas, demonstrou em diversas ocasiões a habilidade de empregar essa tática. Durante períodos de desafios econômicos ou diante de denúncias de corrupção que poderiam minar seu apoio, a estratégia consistia em desviar o foco da discussão. Exemplos notáveis incluem a criação de debates acalorados sobre costumes ou a instauração de ataques direcionados a setores específicos da sociedade ou da economia. Esses movimentos muitas vezes não resolviam os problemas originais, mas eram eficazes em capturar a atenção do público, direcionando o debate para terrenos mais favoráveis ou para assuntos que mobilizavam sua base de apoio. Os mecanismos psicológicos explorados por Lula e sua equipe frequentemente apelavam à identidade de grupo, reforçando uma narrativa de nós contra eles. Ao invés de enfrentar diretamente as críticas sobre gestão ou integridade, a discussão era deslocada para uma suposta perseguição política ou para a defesa de valores identitários. Pesquisas de opinião pública, embora não publicamente associadas a essa estratégia, frequentemente demonstravam uma correlação entre a intensificação de certas narrativas polarizadoras e a manutenção, ou até mesmo o aumento da aprovação popular em momentos de crise. Isso sugere a eficácia dessas cortinas de fumaça em reconfigurar a percepção pública mesmo quando os problemas de fundo persistiam. Nos Estados Unidos, Donald Trump, outro proeminente político antagonista, elevou a arte da cortina de fumaça a um novo patamar, especialmente através do uso intensivo das redes sociais. Seus famosos tweets polêmicos e ataques diretos a jornalistas, frequentemente rotulados como inimigos do povo ou disseminadores de notícias falsas, serviam como desvios magistrais. Em vez de lidar com investigações sobre sua conduta ou com a impopularidade de certas políticas, Trump gerava uma nova controvérsia diariamente. Essa saturação de informação, uma espécie de tsunami digital, tinha o propósito claro de criar confusão e exaurir a capacidade do público de processar e discernir a verdade. Os mecanismos psicológicos aqui envolvidos eram a exploração da emoção, raiva e medo, principalmente, e a fadiga informacional. Ao inundar o espaço midiático com declarações chocantes e acusações infundadas, Trump garantia que a mídia e o público estivessem constantemente reagindo à sua pauta, em vez de focar em questões substantivas. Análises de volume de notícias e temas abordados pela mídia em momentos-chave de sua presidência revelaram que, muitas vezes, após um tweet controverso ou um ataque a um oponente, a cobertura jornalística se deslocava do problema original para a nova polêmica, demonstrando o sucesso da tática de desvio. No Brasil, Jair Bolsonaro seguiu um padrão semelhante, mas com características próprias. Suas cortinas de fumaça frequentemente envolviam ataques a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal ou o sistema eleitoral, e a exploração de pautas morais. A criação de inimigos externos ou internos, como comunistas, globalistas ou a imprensa podre,
servia para desviar o foco de crises sanitárias, como a pandemia de Covid-19, ou de problemas econômicos. Em vez de apresentar soluções concretas, a narrativa era construída em torno de uma luta contra forças ocultas ou contra um sistema corrupto, mobilizando sua base ideológica. Os mecanismos psicológicos explorados por Bolsonaro incluíam o reforço de preconceitos existentes e o uso de uma linguagem agressiva e polarizadora. Isso não apenas consolidava o apoio de seus eleitores mais fiéis, mas também criava um ambiente de constante tensão e conflito, onde o debate racional se tornava secundário. Comparativos de popularidade e aprovação em relação a eventos de cortina de fumaça e problemas reais frequentemente mostravam que, após uma declaração contundente ou um ato de desafio, a base de Bolsonaro se mantinha engajada e a discussão pública se afastava das questões que poderiam comprometer sua imagem. Esses exemplos demonstram a eficácia da cortina de fumaça como uma ferramenta poderosa na manipulação da percepção pública, independentemente das ideologias ou dos contextos políticos específicos. Os impactos dessa estratégia de cortina de fumaça, empregada por políticos como Lula, Trump e Bolsonaro, reverberam profundamente em todas as esferas da sociedade, gerando consequências e repercussões que afetam desde a saúde da democracia até o bem-estar psicológico do público. Um dos efeitos mais deletérios é a erosão da confiança nas instituições democráticas. Quando a atenção é constantemente desviada de problemas reais para controvérsias fabricadas ou ataques infundados, a capacidade do sistema de governança de funcionar de forma transparente e eficaz é comprometida. O público, bombardeado por informações contraditórias e narrativas polarizadas, desenvolve uma desconfiança crônica, questionando a legitimidade de governos, judiciário, legislativo e até mesmo da imprensa. Essa desinformação crônica, alimentada pelas cortinas de fumaça, dificulta drasticamente a capacidade do eleitor em tomar decisões informadas. A linha entre fato e ficção se torna nebulosa, e a verdade é substituída por narrativas convenientes que servem aos interesses de políticos antagonistas. O resultado é um eleitorado desorientado, que pode ser facilmente manipulado por promessas vazias ou por pautas que, embora emocionais, não abordam os desafios fundamentais da nação. A consequência direta é uma democracia fragilizada, onde o debate público é superficial e a participação cívica se baseia mais em emoções do que em racionalidade. No âmbito social, o impacto é igualmente preocupante, manifestando-se no aumento da polarização e na radicalização do discurso. As cortinas de fumaça, muitas vezes, são construídas sobre divisões existentes na sociedade, exacerbando tensões entre diferentes grupos. Ao invés de buscar a conciliação e o diálogo, políticos antagonistas se beneficiam da fragmentação social, utilizando-a para consolidar suas bases e para desviar a atenção de suas próprias falhas. Essa dinâmica leva a uma fragmentação da sociedade, onde o senso de comunidade e o respeito mútuo são substituídos por hostilidade e intolerância. As redes sociais e a mídia 24A atuam como amplificadores desse processo, criando câmaras de eco que reforçam preconceitos e impedem a exposição a perspectivas diversas. As consequências psicológicas no público são um aspecto frequentemente negligenciado, mas de grande relevância. A constante exposição a um fluxo de informações confusas, contraditórias e muitas vezes alarmantes gera fadiga informacional. O cidadão comum, exausto de tentar discernir a verdade em meio a tanta distração, pode cair em um estado de cinismo, onde todas as fontes de informação são vistas com desconfiança e a busca pela verdade é abandonada. Essa dificuldade em discernir a verdade alimenta a ansiedade e o sentimento de impotência, contribuindo para um ambiente de mal-estar coletivo. Os prejuízos à governança são evidentes. Quando a pauta política é dominada por cortinas de fumaça,
a discussão e a resolução de problemas reais são postergadas ou completamente ignoradas. Questões cruciais como desenvolvimento econômico, saúde pública, educação e sustentabilidade ambiental, que exigem atenção e debate sério, são ofuscadas por controvérsias fabricadas. Políticos antagonistas se tornam especialistas em gerenciar crises de imagem em vez de gerenciar o país, perpetuando um ciclo vicioso de ineficiência e irresponsabilidade. Para a mídia e os jornalistas, essa dinâmica representa um desafio hercúleo. A necessidade de cobrir as declarações e ações de políticos antagonistas, que frequentemente geram manchetes e engajamento, pode levar os veículos de comunicação a, inadvertidamente, caírem na armadilha da pauta do desvio. Manter o foco em fatos e combater a desinformação sem, ao mesmo tempo, amplificar a cortina de fumaça, exige um jornalismo investigativo robusto, uma curadoria rigorosa da informação e uma constante reflexão sobre o papel da imprensa na formação da opinião pública. A batalha contra a desinformação se torna uma parte intrínseca da rotina dos jornalistas, que se veem constantemente lutando para trazer clareza em um cenário intencionalmente obscurecido. Diante desse cenário complexo e desafiador, onde a cortina de fumaça se tornou uma ferramenta política cada vez mais presente, torna-se imperativo analisar as perspectivas futuras e os próximos passos que a sociedade pode tomar para mitigar seus efeitos nocivos. Uma das projeções mais preocupantes é o aumento da sofisticação dessas táticas. Com o avanço rápido da inteligência artificial e das tecnologias de deepfake, a capacidade de políticos antagonistas de criar narrativas falsas convincentes, imagens e vídeos manipulados e até mesmo vozes sintetizadas se tornará exponencialmente maior. Isso significa que a linha entre o real e o artificial, já tênue, poderá se tornar praticamente indistinguível, tornando a tarefa de discernir a verdade ainda mais árdua para o público. A capacidade de gerar conteúdo em massa e personalizado, adaptando a cortina de fumaça a segmentos específicos do eleitorado, também promete elevar o nível da manipulação. Nesse contexto, o papel da educação emerge como um pilar fundamental. É crucial que a educação midiática e o desenvolvimento do pensamento crítico sejam incorporados de forma mais abrangente nos currículos escolares e nas discussões públicas. O público precisa ser equipado com as ferramentas e habilidades necessárias para questionar as informações que recebe, verificar suas fontes e identificar os sinais de manipulação. Isso inclui entender como os algoritmos das redes sociais funcionam, como as notícias são produzidas e os vieses inerentes a qualquer forma de comunicação. A capacidade de analisar criticamente o conteúdo e de resistir à tentação de aceitar narrativas simplistas será vital para a resiliência democrática. A responsabilidade da mídia e dos jornalistas também se intensifica. Em um ambiente saturado por desinformação e distrações, o jornalismo investigativo robusto e o foco inabalável nos fatos se tornam mais do que uma prática profissional. São um serviço público essencial. Os jornalistas devem se esforçar para não cair na armadilha da pauta do desvio, evitando amplificar as cortinas de fumaça e, em vez disso, dedicando-se a aprofundar as questões substantivas que afetam a vida do cidadão. Isso exige um compromisso com a verificação de fatos, a contextualização da informação e a exposição das manipulações, mesmo quando isso significa ir contra a corrente da narrativa dominante. A credibilidade da imprensa, construída sobre a verdade e a precisão, será seu ativo mais valioso na batalha contra a desinformação. Paralelamente, as ações da sociedade civil desempenham um papel insubstituível. Movimentos de checagem de fatos, iniciativas de conscientização pública e grupos de defesa da liberdade de expressão e da transparência são cruciais para combater a disseminação de narrativas enganosas.
Essas organizações atuam como um contraponto independente aos discursos políticos, fornecendo análises objetivas e desmascarando as táticas de desvio. O engajamento cívico ativo, que inclui a participação em debates públicos informados e o apoio a veículos de mídia confiáveis, é uma forma poderosa de fortalecer a resiliência da sociedade contra a manipulação. Um dos maiores desafios reside no debate sobre a regulação das plataformas digitais. Como as redes sociais e a mídia 24 horas são os principais amplificadores das cortinas de fumaça, discute-se como essas empresas podem ser levadas a combater a desinformação sem que isso resulte em censura ou na supressão de vozes legítimas. Encontrar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de proteger o espaço público da manipulação é uma questão complexa que exige soluções inovadoras e o envolvimento de múltiplos stakeholders, incluindo governos, empresas de tecnologia, sociedade civil e especialistas. Em última análise, a capacidade de uma sociedade de resistir a essas manipulações e de exigir transparência de seus políticos antagonistas reside em sua resiliência democrática. Isso implica na manutenção de instituições democráticas fortes, na proteção da liberdade de imprensa, na promoção da educação cívica e na valorização do debate público baseado em fatos. A batalha contra a cortina de fumaça não é apenas uma luta por verdade, mas uma luta pela própria essência da democracia e pela capacidade de o público de tomar decisões autônomas e informadas. O futuro da política e da sociedade dependerá, em grande parte, da forma como esses desafios serão enfrentados e superados. A atenção, nesse contexto da política moderna, revela-se como o recurso mais valioso, o epicentro da disputa. Não se trata mais apenas de votos ou de poder, mas da capacidade de capturar e reter a atenção de o público, direcionando-a para onde convém aos políticos antagonistas. Em um mundo saturado de informações e distrações constantes, quem controla a atenção, controla a narrativa e, consequentemente, a percepção da realidade. É uma guerra silenciosa, travada nos feeds das redes sociais, nos ciclos de notícias 24 horas e nos debates televisivos, onde cada manchete, cada tweet, cada declaração polêmica é uma tentativa de desviar o olhar do que realmente importa. A cortina de fumaça, portanto, não é apenas uma tática. É a manifestação de uma compreensão profunda de que a mente humana tem limites para processar informações e que a distração pode ser uma arma poderosa. O público, muitas vezes inconsciente, torna-se o campo de batalha dessa disputa incessante. O custo da distração é um fardo pesado que a sociedade paga ao ser constantemente desviada dos problemas fundamentais. Enquanto a atenção de o público é direcionada para controvérsias fabricadas, ataques pessoais ou debates irrelevantes, questões estruturais e urgentes permanecem sem solução. A infraestrutura se deteriora, a saúde pública enfrenta crises, a educação sofre com a falta de investimento e as mudanças climáticas avançam sem a devida atenção política e social. O tempo e a energia que poderiam ser dedicados a discussões construtivas e à busca por soluções são consumidos por um ciclo interminável de polêmicas e desinformação. Esse custo não é apenas financeiro, ele se manifesta na erosão da confiança nas instituições democráticas, no aumento da polarização e na diminuição da capacidade coletiva de enfrentar desafios complexos. O futuro de uma nação é hipotecado quando seus cidadãos são deliberadamente mantidos na ignorância ou na distração. Nesse cenário, a responsabilidade individual de cada cidadão assume uma importância crítica. O papel de o público não pode ser passivo. É imperativo questionar, verificar e não se deixar levar por narrativas superficiais ou emocionalmente carregadas. Em uma era de desinformação abundante, a curadoria pessoal da informação,
A busca por fontes confiáveis e o desenvolvimento de um pensamento crítico tornam-se atos de resistência. Exige-se um esforço consciente para ir além das manchetes sensacionalistas, para investigar as motivações por trás das declarações e para entender as verdadeiras implicações das políticas públicas. A passividade diante da cortina de fumaça é uma permissão tácita para a manipulação. A ação individual, por menor que seja, de checar um fato, de questionar uma narrativa simplista ou de exigir mais transparência, contribui para fortalecer a resiliência coletiva contra a manipulação. O futuro da política, idealmente, reside na necessidade de líderes que priorizem a solução de problemas em vez da manipulação da percepção. O esgotamento da tática da cortina de fumaça pode ocorrer se o público se tornar mais exigente, se os jornalistas se mantiverem firmes em seu compromisso com a verdade e se as sociedades civis continuarem a lutar pela transparência. Um verdadeiro líder buscaria engajar o público em discussões substantivas, apresentaria soluções baseadas em evidências e construiria pontes em vez de muros. A política poderia, então, transcender a mera disputa por poder para se tornar uma ferramenta de progresso e bem-estar social. Este é um anseio por uma política mais madura e responsável, onde a integridade e a competência prevaleçam sobre a demagogia e a distração. Finalmente, a cortina de fumaça é mais do que uma tática isolada. Ela é um sintoma de uma batalha maior e mais profunda, a batalha pela verdade e pela objetividade na esfera pública. Em um mundo onde fatos alternativos são propagandeados e a ciência é questionada, a própria noção de uma realidade compartilhada está sob ataque. Essa batalha não é apenas política, ela é filosófica e cultural. A capacidade de uma sociedade de funcionar eficazmente, de resolver seus problemas e de progredir depende fundamentalmente de sua adesão a um conjunto comum de fatos e de sua disposição em buscar a verdade. A cortina de fumaça, ao obscurecer essa busca, representa uma ameaça existencial à fundação da sociedade democrática. Vencer essa batalha exigirá um esforço contínuo e multifacetado, envolvendo educação, jornalismo de qualidade, engajamento cívico e, acima de tudo, um compromisso inabalável de o público com a verdade.